Vou aproveitar que alguns já voltaram, então vamos resolver essa questão enquanto os demais voltam, né? Alguém conseguiu finalizar essa questão aí? Eu fiz, Roberto. Beleza. Como que você fez, Andressa? O lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. E o lado é 0,5. Aí dá raiz de 3 sobre 16. O lado total aqui era 1. Né? Opa, certo? Aí como o lado total era 1, você falou então que o lado de um triângulo é 0,5. Aí então a área desse triângulo equilátero é lado raiz de 3. Opa. Como que você colocou? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo. Essa fórmula da área do triângulo equilátero você decorou? Eu tinha esquecido o quadrado, mas aí eu olhei na internet. Certo. É sempre, Não tinha dado certo, né? sempre tem um quadrado. Sempre que for área, aí quando a gente esquecer dessa coisa, a gente tem que pensar assim, se for área, vai ter alguma coisa ao quadrado ou uma ordem de grandeza quadrada. Como assim? A vezes B, medidas que se multiplicam 2 vezes. E quando for volume, medidas que se multiplicam 3 vezes. Ou lado ao cubo, ou A vezes B vezes C. Então, se você lembrou da parte que envolvia a raiz de 3 e 4, você lembrou da mais difícil. Aí, sempre, você coloca o quadrado. Né? E aí vai te ajudar aí a memorizar essas fórmulas. Né? Agora, só para a gente discutir rapidinho o porquê que é assim, né? Por que a gente usa essa fórmula? Eu vou desenvolver ela aqui no canto esquerdo. Porque quando eu tenho aquele triângulo, eu posso transformar ele em um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é 0,5. Por que eu sei que a hipotenusa é 0,5? Né? Porque ele falou que os lados são 0,5. Então, 0,5 aqui, aqui, tudo 0,5, né? Já que o lado dele é 1. E ele falou, ele deu a unidade. Então, 1 metro, 0,5 metros, 0,5. E aí eu tenho essa situação aqui, ó, fazendo bem rapidinho, né? Se aqui é 0,5, aqui é 0,25. Quando a gente vai trabalhar com números assim, é melhor a gente trabalhar com fração, porque a continha fica mais simples. Então aqui não é 0,25. A gente não trabalha com valores decimais quando a gente quer trabalhar com ideias simples. A gente trabalha com fração. Então, 1/4 aqui e 1 sobre 2 aqui. E aí, sempre que eu vou calcular um triângulo, eu preciso da altura dele. Como que eu encontro essa altura, então? É a hipotenusa ao quadrado, Nossa, professor, que genial. que é igual a medida, a base ao quadrado, mais h ao quadrado. Aí, olha o tanto que fica mais fácil trabalhar assim, né? Aqui fica 1/4, que é igual a 1 sobre 16, mais h ao quadrado. Quando eu isolo h ao quadrado, aqui a gente tem uma outra situação muito comum que a gente não para muito para pensar a respeito. Né? Deixa eu mostrar essa ideia aqui para vocês. Ó. Quando a gente tem situações assim, a gente não precisa necessariamente tirar o mínimo e fazer tudo. Olha só que interessante. Em vez de ficar fazendo continha de mínimo e tudo mais, a gente tem que pensar o seguinte. O objetivo é fazer com que os denominadores sejam iguais. Para que o 4 vire o 16, eu tenho que multiplicar o 4 por quanto? Por 4. Então eu multiplico por 4 embaixo e por 4 em cima. E aí eu só deixo assim. Ó. Eu não faço mais nada. E aí fica 3 sobre 16. 3 sobre 16, Nossa. então. Isso aqui é igual a 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4, desculpa. Eu estou fazendo isso porque eu... Não, professor. Professor. Oi. Vai ser o seguinte, ó. Opa, O senhor errou ali. Na hora que... Aqui não tem a raiz ainda, é isso mesmo. Tá errado mesmo. Opa, é isso, né? Acho que agora tá certo, Pedro. Não. Te convenci ainda não? Não. O bom é ele olhando e pensando. Não, cara. É porque, tipo... Oi?
Pode falar, estou te ouvindo. Parece que está errado, mas você não está encontrando onde que está errado, Tá é certo. isso? Não, eu entendi o que o senhor fez, tá tudo certo. Eu só tava bugado com aquela raiz do 16 lá que o senhor tinha colocado. Eu fiquei, meu Deus. Estava errado mesmo. É porque eu tinha colocado Agora o quadrado e a tá. raiz. Beleza. Então agora tá. Beleza, é isso. Aí eu tenho a altura, né? E aí, como eu quero encontrar a área, aí eu pego a altura e multiplico pela base. Qual que é a base? 1/4. Por isso que eu posso fazer essa continha, né? A altura. Aí eu tenho assim, ó, área. Só um minuto. A área é igual a base, que é 1/4, vezes a altura. A área, então, é raiz de 3 sobre 16. Obviamente, né, assim, eu gosto muito da ideia de quando vocês têm aí condições, eu não tenho essa habilidade, né, de decorar as fórmulas. Eu acho isso muito válido, muito útil até, tá? Mas eu não tenho esse recurso, né? Assim, não é que eu não tenho, eu nunca desenvolvi isso, né? Assim, eu não funciono muito bem assim, sabe? Então, eu prefiro seguir esse caminho porque assim eu consigo encontrar qualquer fórmula, né? E eu gosto muito de dois momentos. Desse aqui, de ter essa percepção, tá? Já vão ativando a câmera aí, por favor, para assim que eu finalizar, já tirar o print de vocês, já ativem as câmeras aí, por gentileza. Ter essa percepção de transformar um número decimal em um número fracionário e ter essa percepção de fazer essas continhas de fração de uma forma mais rápida, né? Em vez de ficar tirando o mínimo múltiplo comum, eu olho qual é o número que eu consigo, que eu preciso encontrar lá na base, para que lá no denominador, para que eles sejam iguais, e aí eu transformo todos os outros, mantendo as frações, né? E aí fica mais fácil de enxergar o que eu tenho que fazer. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Funciona muito bem comigo. Ô, professor. Pode falar. Pode falar, Pedro. Onde é que o senhor arrumou aquele negócio da base vezes a altura, a base ser 1/4? Por que a base é 0,5? É porque aqui de cima, ó, eu fiz a continha para esse de cima aqui, ó. O que você fala? Que seria 1 sobre 2, né? Que você fala que seria os dois, né? Deixa eu ver aqui, Pedro. Repete. Pode falar. É porque o triângulo ele era igual, professor. É porque assim, o triângulo ele era igual. Eu acho que eu acho que o senhor errou, porque devia ser base vezes a altura dividido por 2, não? Daí daria esse 1/4 aí no meio. Não, beleza. Eu acho que você tá certo. Só deixa eu tirar o print, porque já deu 10:15. Mas eu tiro o print e a gente volta lá. Mas eu acho que você tá certo mesmo. Só um segundinho. Falta só o Paulo. Cadê o Paulo? Teve gente que estava na aula e saiu e não voltou, não tem? Por isso está faltando. Enfim, prontos? Ana Clara está travada com a mão na frente da câmera. Agora deu. Pronto. Foi. Vou mandar lá no WhatsApp de vocês e vou voltar aqui na questão que o Pedro trouxe, que eu acho que ele está certo. Só um minutinho, Pedro. Aqui, né, Pedro? Você está falando 1 sobre 4, né? Deixa o áudio ativado, Pedro, por favor. Oi? Conversa comigo. Você está falando disso aqui, né? Ele tá. Eu só tava tentando entender o porquê que tem 0,25 aí. Eu acho que era tudo 0,5. Vamos lá. Você está certo, beleza, mas como que fica isso aqui? Fica assim, ó. Vai ficar o mesmo resultado, mas a gente pode colocar assim, ó, de uma forma diferente. A base, que é 1 sobre 2, e tudo isso dividido por 2, que é a área de um triângulo, tá? Acaba voltando para raiz de 3 sobre 16. Ou a gente poderia fazer aquela área do triângulo equilátero, do triângulo retângulo, e depois multiplicar por 2, né? Mas eu acho que assim fica melhor,
para a gente lembrar o seguinte. De onde que veio esse 1 sobre 2? Veio da base lá do triângulo equilátero, né? A base dele aqui é 0,5, certo? E a altura aqui é o que a gente acabou de calcular, raiz de 3 sobre 4. Agora sim, né? Fechou. Isso aí. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Ou participação? Não? Então, beleza. Então, Roberto, até agora tá de boa. então fica assim, então. Até mais, viu, gente? Boa semana para vocês aí. Até mais. Tudo de bom. Até mais, Roberto. Valeu.